Sabe, em 1847, um pouco antes de sair o famoso Manifesto Comunista, Friedrich Engels escreveu uma coisa bem diferente. Era um rascunho, quase um perguntas e respostas para uma ideia que ia literalmente mudar o mundo. Vamos dar uma olhada juntos nesse manual revolucionário. E a primeira pergunta, claro, vai direto ao ponto, né? É a base de tudo. Afinal de contas, o que é o comunismo na cabeça de um dos seus criadores? Olha só que interessante a resposta do Engels. É surpreendentemente precisa. Ele não fala, de cara, um sistema de governo ou numa sociedade perfeita. Para ele, o comunismo é, antes de mais nada, uma doutrina. Um tipo de manual, sabe? E não um manual qualquer, mas um sobre as condições para libertar uma classe bem específica. E que classe é essa? O proletariado. Isso aqui é fundamental para a gente entender o resto. Para Engels, não se trata dos pobres de um jeito geral. É a classe trabalhadora que surgiu ali no século XIX, uma novidade na história, gente cuja única posse de verdade é a própria capacidade de trabalhar, que era vendida dia após dia como se fosse qualquer outra mercadoria. Tá, mas de onde veio essa nova classe? Engels argumenta que o proletariado não existiu desde sempre, não. Ele foi, na verdade, um filho direto de uma das maiores reviravoltas da história da humanidade, a Revolução Industrial. A Revolução Industrial, segundo Engels, basicamente partiu a sociedade em duas. De um lado, a burguesia, os novos donos de tudo, das máquinas, das fábricas, do capital. E do outro, o proletariado, a classe que não possuía nada além da própria força e era obrigada a vender essa força para poder sobreviver. Eram dois mundos opostos que nasceram da mesma fumaça que saía das chaminés. Agora, o que é bem interessante aqui é como Engels diferencia o proletário de outras classes de trabalhadores da história. Pensa bem, o escravo era vendido uma vez só, o servo tinha um pedaço de terra para usar. Mas e o proletário? Ele não tem nada, precisa se vender a si mesmo, todo dia, toda hora, dependendo das ondas de um mercado totalmente impessoal. E qual era o preço desse trabalho? Aqui, Engels descreve o que ele chamava de lei de ferro dos salários. A lógica é brutal. Não importava o quanto a pessoa trabalhasse, na média, o salário ia ser sempre um mínimo do mínimo necessário para se manter viva e conseguir voltar para o trabalho no dia seguinte. Basicamente, um ciclo de pura sobrevivência. Isso nos leva a uma das contradições centrais que o Engels enxergou no sistema. A capacidade incrível de produzir acabava gerando um ciclo vicioso. A produção dispara, o mercado não dá conta de absorver, e aí tudo quebra. O resultado? Fábricas fechadas, donos falindo e, lá na base, os trabalhadores sem ter o que comer. Era uma crise de excesso de produtos que, segundo ele, se repetia de forma previsível a cada 5 ou 7 anos. Diante desse cenário de crise sem fim e miséria praticamente garantida, qual seria a saída? A solução que o Engels propôs é radical e vai direto no coração do problema. Ela define a essência do projeto comunista. E aqui está ela, a proposta central, a frase mais curta e direta para resumir toda a transformação necessária. Nas palavras do próprio Engels, era a abolição da propriedade privada. Mas por quê? Porque justamente naquele momento da história, essa ideia, abolir a propriedade privada, deixou de ser só um sonho para se tornar, na visão do Engels, uma possibilidade real e até urgente. A resposta está na própria Revolução Industrial. Foi a primeira vez na história que a humanidade conseguiu produzir numa escala gigantesca, com um potencial infinito, que daria para alimentar e vestir todo mundo. Nesse novo mundo de possível abundância, a propriedade privada das fábricas e máquinas deixava de ser o motor de progresso para se tornar, na visão de Engels, a corrente que impedia a sociedade de ir para frente. Ok, abolir a propriedade privada é o objetivo. Mas como se chega lá? Como essa transição de uma sociedade para outra aconteceria na prática? Engels também rascunhou um roteiro para essa mudança. É muito importante notar que, para Engels, a revolução não era uma questão de escolha ou um plano secreto. Ele via a coisa quase como uma lei da física. Se a classe trabalhadora fosse impedida com violência de se organizar e lutar por seus direitos, a pressão ia aumentar até explodir. A revolução seria a reação inevitável à repressão. E o que aconteceria logo depois da revolução? O texto propõe uma série de medidas de transição. E o interessante é que não se trata de abolir tudo da noite para o dia. São passos graduais. Impostos progressivos sobre a propriedade, a expropriação aos poucos dos donos de indústrias, centralizar o crédito nas mãos do Estado e, olha só, duas medidas sociais que soam bem familiares hoje: obrigação de trabalho igual para todo mundo e educação pública e gratuita. E este ponto mostra o tamanho da visão do Engels. Como a indústria criou um mercado mundial conectando o destino de todos os povos, a revolução não poderia ser um evento isolado. Teria que ser universal.
acontecendo ao mesmo tempo nos principais países industrializados: Inglaterra, Estados Unidos, França, Alemanha, porque o sistema econômico já era global. Vamos agora para a visão final. Se todas essas etapas fossem concluídas, que tipo de mundo o Engels imaginava que surgiria das cinzas do antigo? Primeiro, o fim daquele ciclo destrutivo de crescimento e quebra. As crises comerciais que jogavam milhões na miséria simplesmente sumiriam. Com a produção planejada para atender às necessidades de todos, a superprodução caótica deixaria de existir. Em seguida, a própria estrutura que definiu a sociedade por milênios, a divisão em classes opostas, se tornaria desnecessária. Afinal, sem a propriedade privada das fábricas, a base material para a existência da burguesia e do proletariado simplesmente não existiria mais. E aqui a gente chega numa das visões mais radicais. A divisão do trabalho, que para Engels prendia uma pessoa a uma única profissão a vida toda, também desapareceria. A educação universal permitiria que todo mundo entendesse o sistema produtivo inteiro, podendo ser agricultor de manhã e trabalhar numa fábrica à tarde, mudando de atividade conforme a necessidade da sociedade ou as próprias vontades. E, finalmente, a oposição entre cidade e campo seria superada. A agricultura e a indústria seriam integradas, operadas pelas mesmas pessoas, criando um modo de vida mais equilibrado, livre dos defeitos de cada um desses mundos. E assim, partindo da fumaça das fábricas do século XIX, Engels desenhou um futuro radicalmente diferente. E o que nos leva à questão final. No mundo de automação, trabalho remoto e crises globais, como é que essas ideias sobre propriedade, sobre trabalho e sobre a própria sociedade ainda ecoam ou não nos desafios que a gente enfrenta hoje?